Obrigada, Pedro, pela apresentação, pelo convite. Muito feliz de participar do meu primeiro evento em presencial depois de 2 anos. E estou muito feliz de estar aqui em Salamanca com todos os colegas. Bem, eu vou ler para tentar ficar no tempo. Eu modifiquei um pouco o título. Mike, um retrato do brasilianismo contemporâneo na Europa, uma leitura perspectivista do romance Com Armas Sonolentas de Carola Saavedra. Em vez de centrada, vocês vão ver depois na minha conclusão, porque essa escolha foi antes já tinha feito essa mudança antes da fala do Michel Riodera. Então, quando o Pedro me convidou para participar desse seminário, então, que homenageia os quase 100 anos do brasilianismo na Europa, eu imediatamente pensei em Com Armas Sonolentas, um romance de formação, o quinto romance da Carola Saavedra, que foi publicado em 2018. Na realidade, eu pensei em uma personagem específica, na personagem da Mike, personagem que toca em vários temas que são do meu interesse atualmente, como mobilidade, heranças transgeracionais, gênero também, embora eu não trabalhe muito com questões de gênero, e esse personagem aborda essas questões de maneira muito sutil, original, mas não foi por isso que eu escolhi, na verdade, porque a Mike traz para o texto literário algo que faz parte da minha experiência cotidiana e é de todos os participantes do seminário, porque ela é aluna de um departamento de português em Berlim, então pena que o Schultz não está aqui. E esse departamento ele é representado e de maneira indireta também tematizado no romance. Então, eu achei que nós poderíamos pensar o brasilianismo contemporâneo a partir dessa personagem estudante e que se encontra em plena formação e compreensão do seu sujeito. A Mike é a última personagem de uma linhagem de mulheres brasileiras que aparecem no romance. Todas elas foram marcadas por uma ruptura com a geração anterior. Então, a avó, que não tem nome próprio, foi enviada pela mãe aos 14 anos ao Rio de Janeiro, ela morava no interior do Brasil, para ser adotada pela família da dona Clotilde, onde ela trabalhou como doméstica, e teve uma filha, Ana Mariane, que é a segunda personagem dessa linhagem. Ana desconhece, mas ela é filha de Renan, filho da patroa, dona Clotilde, e ela torna-se agregada da família, né, já que ela é filha de Renan, frequentando escolas e clubes da elite carioca, rejeitando a mãe e depois, na adolescência, rejeitando também dona Clotilde para se tornar atriz. E ela vai viver também essa situação, apesar dela ser agregada à família, como um abandono. A citação. A mãe que nunca protegera de dona Clotilde. Aquele constante abandono, aquela resignação. É preciso aceitar, minha filha. Aos 21 anos, Ana vive uma experiência de mobilidade e exílio ao mudar-se para a Alemanha, com Rainer, aclamado diretor de cinema, no qual vê uma oportunidade de ascensão social, artística e pessoal. Carola Saavedra relata que o interesse pela herança intergeracional feminina foi inspirada pela fotografia com um fio, que está aqui, da artista plástica naturalizada brasileira Ana Maria Maiolino. Mas também o livro tem a sua origem, na verdade, num projeto de pesquisa da Carola Saavedra, de abordar a maternidade e a relação mãe e filha.
e, na verdade, ela vai constatar uma completa ausência de corpos e vai, então, escrever o romance em questão. Essa relação inter e transgeracional feminina é tratada de maneira fragmentária e polifônica no livro. O romance se estrutura em duas partes que remetem à estrutura da fita de Moebius. Como analisou Euridice Figueiredo, a topografia da fita torna-se uma metáfora, estando presente tanto na estrutura do próprio livro, dividido em um lado de dentro e o lado de fora, mas também sendo tematizada como metáfora de um sujeito múltiplo, da transmissão geracional e da negação de uma concepção binária do mundo. Mas voltemos a Mike. Embora o romance seja polifônico, Mike é a única personagem que narra sua trajetória na primeira pessoa, desde o início do seu capítulo, que começa assim: tudo começou no dia em que comecei a estudar português, ou talvez tenha começado bem antes, quando Max enfiou uma faca nas minhas costas. Nos segmentos dedicados à avó, Carola Saavedra opta pela terceira pessoa, dando voz à personagem através do discurso indireto livre, técnica empregada na narrativa sobre Ana na primeira parte. Já na segunda parte, Ana torna-se finalmente sujeito da enunciação, relatando a experiência de rejeição da maternidade, ou seja, o abandono da filha. E esse capítulo, então, da segunda parte, é constituído por uma peça de teatro da atriz Ana Mariani, agora reconhecida nacionalmente. Desde as primeiras linhas, Mike menciona Max, um amigo de infância com o qual perdeu o contato depois de um episódio que permanece obscuro no romance. O menino, pouco mais velho do que ela, que então tinha 7 anos, apunhalou com uma faca pelas costas, deixando-lhe uma enorme cicatriz e mais um assunto sobre o qual não falar com os pais. A avó ocupa uma posição claramente subalterna, sem voz, quase invisível, como ela própria se define. A jovem Ana está presa num entrelugar, entre o quarto de empregada, a sala de jantar, projetos imensos e uma realidade difícil, e no trabalho dividido entre uma carreira pautada pela sua beleza incomum, que depois a gente vai entender que é uma beleza indígena, e a busca de uma profundidade artística. E esse entrelugar a avó, desculpem, vai profetizar uma posição difícil para ela, por ela se encontrar nesse entrelugar. Meio a gente, meio eles, vai habitar aqui e lá, sem nunca ter um lugar seu, sem nunca saber quem é. Diferente delas, Mike, criada por um abastado casal berlinense, é capaz de ser sujeito de seu próprio discurso. No entanto, esse será o discurso de uma busca, da constatação de uma ausência, enfim, de uma personagem fora do lugar, com uma dor incrustada no corpo, que perdeu a sua origem como alguém que havia recebido por engano as falas de outro personagem. Esse deslocamento se inscreve na sua pele, uma pele morena que definitivamente era incompatível com a Alemanha. E no sentia que a minha vida estava cheia de elipses, palavras não ditas, verdades escamoteadas que se materializavam numa angústia, numa inquietação constante. A menção explícita ao gênero do romance de formação no subtítulo do livro não deixa dúvida sobre a sua centralidade na intriga e sobre a sua ressignificação por Carola Saavedra. Afinal, personagens de diferentes faixas etárias e origens sociais retornam às suas origens para, enfim, encontrar-se e devir.
Não cabe aqui teorizar sobre o Bildungsroman, nem sobre a óbvia ligação com a cultura alemã, onde se desenrola boa parte do romance. Vejamos, no entanto, como a formação e a evolução das personagens, especialmente Mike, ecoam nas próprias tendências contemporâneas de representação do Brasil e no brasilianismo. Tanto Mike quanto o brasilianismo estão às voltas com questões relativas à origem. Mike não tem uma boa relação com os pais. Uma pequena citação. Sua simples presença provoca em mim um embotamento, talvez uma raiva, talvez culpa, talvez algum tipo de rancor, como se eles tivessem me tirado alguma coisa. A sensação de perda da origem acrescenta-se a escolha estranhamente casual do curso de português, que transportava Mike para um lugar desconhecido em que, por mais improvável que parecesse, ela se sentia em casa. Assim, a intuição constitui no romance de Carola Saavedra uma poderosa ferramenta de acesso ao inconsciente, ou, como explica a avó da avó, fantasmagoricamente presente aos personagens que se encontram entre dois mundos, não se trata de ter razão, mas de saber. Intuição própria à cultura ancestral indígena das personagens, que no romance aparece atrelada à psicanálise. O Brasil de Mike, ou melhor, a representação que ela faz do país, acompanha sua própria transformação. Na Alemanha, ela estuda as diferenças entre o verbo ser e estar, a sonoridade da norma brasileira, que por algum motivo lhe parece familiar, descobre a Hora da Estrela, de Clarice Lispector, adquire conhecimentos geográficos e históricos, lê a carta de Pero Vaz de Caminha em tradução e, é claro, Hans Staden. É Max, amigo de infância, quem da clínica psiquiátrica onde está internado e agora autodenominado Fênix, adverte Mike. Preste atenção nessa palavra, origem. A sua origem está em outro lugar, no Brasil, e mais especificamente num casebre amarelo, onde o lado de dentro é também o lado de fora. Podemos dizer a essa altura, utilizando a metáfora recorrente no livro, que a fita de Moebius efetua aqui uma torção fundamental. Afinal, passamos de vez para o outro lado, seja ele o da perda da razão, seja ele o da magia e do encantamento ou do fantástico. Não por acaso, Max menciona também um livro que estaria escrevendo, ou melhor, reescrevendo, a maneira da personagem Pierre Menard de Borges, que não é outro livro, senão este mesmo que estamos lendo, sobre uma moça adotada que, apesar de não saber que é adotada, intui que há algo de errado em sua vida. E é também sobre a genealogia dessa moça. Vale notar que a presença da Mizanabim, ao explicitar a fronteira entre os níveis narrativos, confunde real e ficção. E ao abolir qualquer hierarquia entre ambos, inclui-os na lista de binarismos que o romance problematiza e põe por terra. Nesse sentido, vale acrescentar que o próprio Max se apresenta como um duplo de Mike. Cito, eu sou, digamos assim, uma espécie de doppelganger. Estamos desde sempre ligados. Mas o romance silencia a natureza desse duplo. Há uma gêmea ou a outra parte de Mike? Ao chegar em pleno carnaval ao Rio de Janeiro para participar de um programa de intercâmbio com uma universidade brasileira, Mike depara-se com o calor e o barulho, a música e o ritmo dos tambores. Exatamente como nos clichês. E testemunha a cordialidade brasileira, encarnada, por exemplo, em Fernanda, sua amiga de Ipanema que, cito, sempre marcava um compromisso comigo e com outras 10 pessoas no mesmo horário. Mas a confirmação dos clichês não passa de um jogo, afinal, já estamos em O Lado de Dentro do livro. E o Carnaval, festa da inversão, marca justamente a passagem para uma perspectiva interna do Brasil. Passagem essa que permite diluir fronteiras e deformar a realidade, causar estranhamentos e confundir o real com o fantástico.
O leitor, que até então tudo sabia antes das personagens, perde a certeza quanto à factualidade daquilo que lê. Não sabe se o encontro carnavalesco com Fausto, a performance de Inês, a transformação do quadro pintado por Lupe e a visão de uma Mike internada numa clínica psiquiátrica, por exemplo, são sonho, embriaguez, alucinação ou literatura fantástica. A referência do título a um verso do poema Primeiro Sueño, da mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, insiste nessa compreensão metafísica do mundo e da própria literatura. Apesar da intuição da falta, a chegada de Mike à sua origem não chega a se tornar uma compreensão racional. Não penso extrapolar ao relacionar a filiação problemática das personagens, sobretudo Mike, com a obsessão da origem que tem sido uma marca dos estudos brasileiros, dentro e sobretudo fora do Brasil. Inquietação essa inerente ao conceito de formação presente, por exemplo, no título de uma das principais obras de Antônio Cândido e mais indiretamente em quase todos os seus ensaios. O retorno à matriz indígena se dá no romance que analisamos pelo encontro com um conhecimento ancestral, aquelas palavras de espíritos e ervas, da avó, que nada tem de coletivo ou exótico. Se Cândido não deixava de notar a obstinação de certos autores brasileiros com a busca de uma origem definitiva, genuína, mostrando que o nativismo dos românticos não era necessariamente garantia de uma produção literária sólida e sistêmica, a sua própria obstinação em relação ao sistema brasileiro diz muito sobre a concepção identitária e teleológica que vigorou ao longo do século XX. Em Literatura e Subdesenvolvimento, Cândido se refere a um vínculo placentário da literatura brasileira com a Europa. Carola Saavedra, por sua vez, em sua tematização da identidade brasileira e do brasilianismo contemporâneo, inclui a mobilidade e a pertença múltipla como princípios desta, fazendo da origem uma busca que não encontra sentido em uma resposta coletiva ou saber racional. Por isso, a ancestralidade indígena das personagens deixa de apontar para uma origem nacional comum para relacionar-se com outras armas sonolentas, como a psicanálise. A permutabilidade dos lados de dentro e de fora também aparece na relação especular que se estabelece entre Mike, estudante do Brasil na Alemanha, e a personagem de Henrique, estudante germanista no Brasil. Nos conhecemos num curso de literatura alemã, para o qual o professor havia me convidado como uma espécie de assistente monitora. O que ela sabe de literatura alemã? Henrique havia questionado logo na primeira aula, só porque nasceu lá não significa que saiba alguma coisa. Sei o suficiente para estar aqui, eu respondera, tentando ser firme, mas me sentindo insegura. E se ele tivesse razão? O professor, para me apoiar, fez um pequeno discurso sobre a importância de quem interpreta a própria cultura. Afinal, quem é o melhor intérprete da cultura alemã? Mike, que ali nasceu sem nunca se perguntar o que significava ser alemã, ou Henrique, que se formou para isso e tudo aprendeu com esforço e interesse próprio? A questão me interessa na medida em que pode ser transposta para o brasilianismo. Que ponto de vista adotar? O de dentro ou de fora? Ou ainda, em que medida a origem do ou da brasilianista determina a sua interpretação? Os nossos departamentos, geralmente de estudos lusófonos, são compostos por brasilianistas que, como eu, deslocaram-se para contemplar o Brasil de um país que agora podem chamar de seu, e aqueles que, de longe, nele se especializaram, ajudando os brasileiros a enxergarem aquilo que, por estar diante dos olhos, acaba por ficar desfocado. É exatamente o que evoca no romance o piauiense Klaus, ao explicar a Mike que os brasileiros não veem a miséria de seu país. É como um vírus, uma doença, a gente vai se acostumando, e se você fica aqui tempo suficiente, um dia vai acontecer com você também. Um dia você acorda e deixa de ver. Ou seja, o viajante tem a função de se deslocar para emprestar a sua perspectiva ao local.
Flora Susskind mostrou o Brasil não é longe daqui, o quanto os deslocamentos de brasileiros para a Europa e de europeus para o Brasil determinaram a formação da ficção narrativa brasileira e como esses viajantes foram tematizados na literatura desde os romances do início do século XIX. Carola Saavedra nasceu no Chile e foi para o Brasil aos 3 anos de idade, ao lado de outros escritores de sua geração de origem latino-americana, como Paloma Vidal e Julián Fuchs, ambos argentinos. Ela tem voltado sua atenção para a América Latina. O Chile, sob Pinochet, foi o cenário do seu romance O Inventário das Coisas Ausentes, de 2014. Com Armas Sonolentas, dialoga, como já vimos, com o argentino Borges e, desde o título, com Sor Juana Inés de la Cruz. Parte do poema Noche Oscura, também de Sor Juana, figura ao lado de versos de cantares de perda e predileção de Hilda Hilst, como epígrafes do livro, relacionando diferentes épocas e territórios latino-americanos com o destino de mulheres que se percebem como clandestinas, fora de lugar. Assim, a intelectual mexicana torna-se o marco inicial de uma genealogia feminina e feminista latino-americana. De fato, a avó da avó lê para essa última trechos de Resposta a Sor Filotea, em que Sor Juana defende a instrução feminina. Esta ainda se transfigura em Lupe, a namorada mexicana de Mike, e mais explicitamente em Inês, a jovem carioca fantasiada de freira, que Mike beija no carnaval. Mais tarde, Inês conduz, sem o saber, a jovem alemã ao que será o encontro final com a avó e com a mãe. Do mesmo modo que o feminismo, a ancestralidade indígena aparece no romance como algo difuso e comum a toda a América Latina, perdendo assim voluntariamente os diferentes recortes nacionais. Numa performance, Inês declama um texto em língua geral. Além disso, a viagem que a ancestral indígena deve empreender depois da sua morte a uma ilha representada como a origem passa a ser a ilha de Mocha, no sul do Chile. Temos uma longa viagem até a ilha. Que ilha? Eu perguntei. Ela tem vários nomes, alguns a chamam de Mocha, outros a origem dos séculos, mas não dá importância a essas questões de nomenclatura. O nome só serve para nos afastar do objeto. A voz que dialoga com a avó da avó, aqui nessa passagem, é de uma capivara especial, a mensageira dos mundos. Ou seja, esse animal que vive entre a terra e a água, cuja nomenclatura em português vem do tupi, capi-guará, comedora de capim, acompanha a ancestral indígena ao que seria, ao mesmo tempo, a sua origem e morada final. A antepassada que narra a avó de Mike, o encontro com a capivara, é também, por sua vez, uma mensageira entre dois mundos. Xamã, de certa forma, em sua habilidade de cruzar as fronteiras corporais e da morte. Já visitara a neta no momento em que essa estava grávida de Ana e agora volta a aparecer no momento de fechar um novo ciclo, quando, já não totalmente lúcida, quer buscar a filha no teatro em que se apresenta. É também a capivara que insurge a uma Ana bastante desnorteada, que abandona a filha num parque da cidade de Mainz-Gosensheim. Assim como nos pares Vida e Morte, Sonho e Real, Alucinação e Lucidez, Loucura e Razão, o humano e o animal deixam de ser opostos para se tornarem permeáveis, complementares e permutáveis. Reconhecemos aqui a teoria do perspectivismo ameríndio, de Eduardo Viveiros de Castro. Eu cito Viveiros: concepção comum a vários povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vistas distintos. Ou seja, se na nossa lógica ocidental o conhecimento se dá de maneira objetiva, prescindindo do afastamento do objeto, na cosmovisão ameríndia
ele se dá através da incorporação da perspectiva do outro, considerando ainda que o outro é sempre gente, pois a humanidade é a condição comum e originária de homens, animais, plantas, objetos. Essa é a visão de mundo que a avó indígena da avó busca legar à sua descendência. Acho que tem uma citação aqui que mostra isso muito claramente. Somos a nossa herança, uma herança gravada nas palavras de nossos ancestrais. Pensemos num bicho qualquer, disse a avó, disse a capivara. Um tamanduá, por exemplo. Um tamanduá é um tamanduá e continuará sendo um tamanduá, assim como seus filhos e seus netos e os seus bisnetos e tataranetos, numa cadeia infinita de tamanduás. E não há nada a fazer, a não ser que, por algum motivo, quase sempre um mero acaso, o tamanduá consiga reconhecer a narrativa que faz dele um tamanduá, decifrá-la e reencontrar a antiga conexão, ou seja, fazer a travessia, que é o momento em que ele pode se aproximar de sua essência original, que é irrecuperável, pois não é feita de palavras, se desvincular de sua herança de tamanduá e assumir a forma de outro bicho, de uma planta, de uma pessoa e até mesmo, preste atenção, de outro tamanduá. À medida que a narrativa vai se encaminhando para o fim, e que essa transmissão à descendência e ao leitor torna-se efetiva, o perspectivismo ameríndio, para além do conteúdo, é incorporado à própria forma literária, e aqui eu utilizo o neologismo do Viveiros de Castro, que mistura encarnar com incorporar. O recurso, então, ele é incorporado à própria forma literária do livro. O recurso ao fantástico permite que se narrem sonhos, alucinações, pensamentos e projeções, sem os qualificar nem os hierarquizar em relação ao real. Assim, não apenas o livro que estamos lendo, mas a literatura tornam-se experiências, sendo reais na medida em que existem dentro da alma humana. Nesse sentido, creio que Carola Saavedra pratica na literatura o perspectivismo ameríndio que tematiza. Aliás, Marília Librandi Rocha, também brasilianista, propõe uma teoria da literatura baseada na noção de ficção ameríndia. Ela sugere, assim, ocupar o ponto de vista nativo, ou seja, tornar-se nativo de um pensamento estrangeiro, borrando o limite entre ambos. O objetivo é obter um equilíbrio epistemológico entre o pensamento ocidental e pensamentos de povos estranhos a essa tradição, produzindo um contrato e uma comparação baseados em suas diferenças e não em busca de suas semelhanças. Enfim, pensar um pensamento diferente para compreender outras potencialidades das coisas e experimentar outras imaginações. Já que propus aqui uma leitura de Com Armas Sonolentas como uma representação do brasilianismo do século XXI, gostaria de concluir perguntando se não seria possível ver no perspectivismo ameríndio um programa para o brasilianismo. Vimos que a personagem de Mike condensa questões de identidade étnica, de gênero e nacional, que afastam a definição de formação, seja do indivíduo, seja da nação, de uma origem totalizante. Mas será que basta uma visão multiculturalista para dar conta do ethos contemporâneo? Eduardo Viveiros de Castro explica que o multiculturalismo é relativista, na medida em que aceita, ou melhor, tolera, que culturas diferentes pensem de formas diferentes. Já o perspectivismo ameríndio é multinaturalista, ou seja, considera que não existem visões de mundo, mas mundos compostos de uma multiplicidade de visões, eles próprios, onde cada ser, cada elemento do mundo é uma visão no mundo, é uma visão do mundo, é mundo. Ou seja, o perspectivismo não é relativista, ele é relacionista. Por isso, a proposta de um brasilianismo perspectivista
pode ir muito além do multiculturalismo, que apenas aponta e tolera a diferença. Mais do que se colocar no lugar do outro, é preciso adotar a sua ontologia. Desse modo, talvez possamos contribuir para descolonizar o conhecimento e ver com outros olhos o que está diante de nós. Obrigada.